Então vamos lá, galera, bom dia mais uma vez, dando continuidade. Na aula 5, né, a gente viu função composta, tá? E hoje a gente vai ver agora, né, continuando, a aula número 6 da apostila, tá certo? Estou seguindo fielmente a apostila. É a aula número 6, função inversa, galera. Então quando a gente já vê esse nome aí, função inversa, Cláudio, certo? O nome tá tão óbvio, é óbvio isso mesmo? É óbvio mesmo, tá? Então vamos aqui ver o conceito e a explicação que a apostila dá. Então ela fala o seguinte: sejam as funções bijetoras. Bijetoras, você lembra o que é, né? É quando a gente tem um conjunto de números injetando em outro conjunto de números, certo? Através dessas setinhas aqui, tá? Onde a gente tem função bijetora f, função de A injetando em B, e G, B injetando em A, certo? Representado pelos diagramas. Então, repara aqui, vê. A função em B. Percebam os valores de A e os valores de B, certo? Agora, notem a diferença. Em A para B, tá? Em G. Perceba a diferença que é F e G. Aqui é a função F e aqui é a função G, tá? Então, percebam. Os números aqui em A era 1, 2 e 3. Agora passaram a ser 4, 5, 6. E os de B, 1, 2 e 3. E antes os de B era 4, 5, 6. Então o que foi que houve? Houve a inversão, certo? E os números se inverteram na função. Então é isso que caracteriza a função inversa. Então nota aqui embaixo, ó, que ele bota assim, f de 1, f, deixa eu botar aqui, f, tá? De 1, certo? Então no caso f de 1 é igual a 4, certo? F de 2 seria igual a quê? 5. F de 3 seria igual a quê? 6. Já no outro lado, tá? Na outra função, G de 4 equivale a 1, G de 5, 2 e G de 6, 3. Percebam, como eu falei lá em cima, é o inverso, tá? É como o nome fala, é a função inversa, tá certo? Então aqui a gente tem a definição que a apostila dá, que ela fala o seguinte: uma função f de A injetando em B, sendo bijetora, terá uma função inversa G, B em A, também bijetora, certo? Como assim bijetora? Se eu tenho a mesma quantidade de número do lado, eu vou ter a mesma quantidade de número do outro lado, tá? Não pode aparecer números diferentes, não. Se eu tenho 3 números, eu tenho que ter 3 números do outro lado, tá? E somente f de A é igual a B. Então, G de B é igual a A. Então, ele está dizendo que se a função de A é igual a B, então a função de G vai ser igual a A, tá? Se isso dizendo que elas são idênticas, como se fosse um espelho, tá? Uma vai ser o inverso da outra, tá? Aí aqui ele bota a notação. Se G de X é inversa de F de X, tá? Então, aí aqui tem um método prático para obter a função inversa, né? Primeiro, trocar X por Y e vice-versa. Então, trocar X por Y e Y por X. Tá? Aí aqui a gente tem um exemplo. Como assim, Cláudio? X por Y e Y por X. Então vem aqui, ó, em cima. Y é igual a 4x menos 2 dividido por 3. E embaixo eu tenho x vai ser igual a 4y menos 2 dividido por 3. Então, qual a diferença aí? Eles são semelhantes? Elas são semelhantes. O que mudou o quê? O x estava antes da igualdade, passou a estar depois, não é isso? E o x é a mesma coisa com o y. Então, perceba, elas são semelhantes, tá? Então, elas são caracterizadas uma função inversa, certo? Voltando para cá. Isolar y na nova sentença, tá? É aqui, ó. Essa parte aqui, o y ele está isolado, não é isso? Ele está antes da igualdade. Então, qualquer número, qualquer letra, qualquer incógnita que esteja antes da igualdade, beleza, galera? Significa o quê? Que ela está isolado, tá bom? E por último, substitua y pela notação f menos 1x. Cláudio, o que é isso? F menos 1x. Nunca vi. Isso é o termo matemático, tá bom, galera? O termo matemático para a função inversa. Então, toda vez que vocês vê f menos 1x, f menos 1y, e não importa a letra aqui, mas toda vez que vê f menos 1 alguma coisa, significa dizer que ele está falando de função inversa, tá? É a notação mais conhecida na matemática, tá certo? Então, ó, perceba que aqui ele deu exemplo, f menos 1 de x. Aí ele disse que virou 3x mais 2 igual a 4, tá? Esse f de 1 aqui, ele substitui o y, tá? Ele está dizendo que a função inversa de x é isso aqui, tá? Que é o mesmo valor para a função de y,
tá certo? Só que isso aqui é a mesma coisa, galera. É diferente, não é a mesma coisa. Só que aqui eu estou usando o termo matemático da função inversa, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se não me engano, não tem não. É só isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido. Depois passa para exercícios, tá? Função inversa e função composta e função inversa são bem tranquilos de entender, tá? Na atividade que eu passei para vocês, eu vou pedir para vocês pesquisar um pouco mais de informações sobre função inversa, tá? Pedir para vocês ir atrás de gráfico. Cláudio, essas informações aqui eu posso considerar como gráficos? Claro, ele está trazendo informações. O que seria um gráfico? Informações claras, objetivas, fácil de visualizar e que eu consiga entender. Então isso traz informações de gráfico. Pode ser igual a esse aqui, tente procurar de outros tipos, de outras maneiras, certo? Quero que vocês também tragam exercícios resolvidos. Quantos? Se você quiser trazer 10, pode ser 10. Se você quiser trazer 1, pode ser 1. Portanto, que você tenha, avalie, tá? O que você achou importante. Eu achei esse exercício que eu achei na internet interessante. E vai ser esse que vai na minha pesquisa que Cláudio pediu. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Se não entendeu minha fala, assiste de novo. Se não entendeu assistindo de novo, assistam os vídeos complementares que eu coloquei lá no aplicativo, tá bom? E a gente vai se falando. E até quarta-feira na aula de Química, beleza? Valeu!